Então é isso, pessoal. Vamos falar hoje sobre Roberto Carlos em detalhes, o livro proibido do rei. O autor é o Paulo César de Araújo. Ele é um jornalista, historiador, biógrafo, mestre em memória social e professor da PUC do Rio de Janeiro. O Paulo César de Araújo, antes ele tinha escrito o livro Eu Não Sou Cachorro Não, em 2002, que é um livro que tratava sobre a música popular brasileira considerada brega nos anos 70. Das músicas que ninguém gosta, mas que todo mundo conhece, do Paulo Sérgio, do Odair José, Pare de Tomar a Pílula, do Valdir Soriano, que dá o título, Eu Não Sou Cachorro Não. É importante dizer que o Paulo César de Araújo é um grande fã do Roberto Carlos. Então no livro ele vai contar desde a primeira experiência, quando o Roberto Carlos fez um show na cidade dele, até depois, quando ele teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Eu também gosto muito de Roberto Carlos, principalmente do período que vai até 75, 76. Tenho alguns discos, não tenho todos. Para vocês verem que eu não estou mentindo, a prova está aqui. Em 2 de dezembro de 2006 foi o lançamento do livro. Já no dia 10 de dezembro, o Roberto Carlos entrou na justiça contra o autor e a editora Planeta. Então ele pleiteava 500 mil por dia, enquanto o livro fosse comercializado, e uma pena criminal também, pelo menos 2 anos de cana para o autor. Quer dizer, ele pegou pesado. Já em 15 de dezembro de 2006, comemorava-se uma data muito importante na história da humanidade, que é o meu aniversário. Muito bem, e aí eu adquiri o livro para mim mesmo, em homenagem a mim, como vocês podem ver aqui no meu autógrafo. No dia 27 de abril de 2007, o Roberto Carlos ganha na justiça. Só que, como eu já disse, isso era muito pesado para a editora Planeta. Então, a editora Planeta fez um acordo, e se comprometeu a entregar os 10.700 exemplares que ela ainda tinha em estoque e ainda recolher os que ainda estivessem em livrarias. Algumas livrarias concordaram, outras não. Não havia um mandado de busca e apreensão para isso. Então, por exemplo, a FENAC ela ainda tinha mais ou menos uns 2.000 exemplares em estoque. Então elas puderam comercializar até o fim. Esses livros recolhidos foram armazenados num depósito do Roberto Carlos que ficava em Santo André. Então não se sabe ainda se esses livros foram reciclados, se foram para o lixo, se viraram fogueira, enfim, é um destino incerto. Tá lá, vai que um dia o Roberto Carlos mude de ideia e venda ele mesmo tudo. Em abril de 2013, foi criado o grupo Procure Saber, que defendia as regras para o mercado musical brasileiro, além de se importar com a publicação de biografias apenas com autorização do autor ou familiares, no caso das biografias póstumas. Quem participava desse grupo? Caetano Veloso, Djavan, Gilberto Gil, Milton Nascimento e o próprio Roberto Carlos. Em agosto de 2014, o Paulo César de Araújo lançou o livro O Réu e o Rei, contando os bastidores da produção do livro Roberto Carlos em detalhes e depois tudo o que aconteceu. Lembra que nessa daqui já se passaram quase 7 anos do lançamento do livro recolhido. O Roberto Carlos não impediu a circulação do livro. Por quê? Porque não se tratava de uma biografia sua, mas sim uma história do Paulo César de Araújo em que ele era envolvido, ele era parte integrante apenas. Atualmente, em abril de 2021, esses livros eles podem ser adquiridos em sebos na internet, no site das Americanas, como você pode ver o print aqui, com os preços que estão variando entre 180 e 2.000, dependendo do estado de conservação. Então, por exemplo, 2.000 é um livro até que está ainda embalado, plastificado. Tem isso, você encontra facilmente na internet. Mas se você estiver em Portugal, você pode achá-lo até por 5 euros. Por quê? Porque lá o livro não foi proibido. Falando do livro em si. O livro ele tem 500 páginas, divididos em 15 capítulos. Os títulos eles remetem às músicas ou trechos das composições do Roberto Carlos. Por exemplo, Força Estranha no Ar, Little Darling, Fora do Tom, quando ele vai falar sobre a bossa nova, Daqui para Frente Tudo Vai Ser Diferente, quando fala sobre o rock, Jovens Tardes de Domingo, quando fala da televisão, e assim sucessivamente. O autor fez quase 200 entrevistas para escrever o trabalho. Demorou quase 15 anos para ser escrito. E o preço de capa, na ocasião, era R$ 59,90. A minha avaliação. Esse livro é muito bom. Tá? Você lê facilmente, rapidamente, uma linguagem acessível, não é rebuscada, nada. Muitos detalhes, como o próprio nome do livro diz, em detalhes, tem detalhes que não acabam mais. Tá? Ele é respeitoso, sempre trata numa visão de fã. Então você sente que o autor gosta muito sobre o assunto que ele está falando. Os motivos que foram legados por Roberto Carlos para impedir a circulação do livro. O primeiro, ele é o dono da própria imagem dele. Se ele não existisse, não existiria livro. Sim. Ele era a favor das biografias, desde que feitas por ele próprio, ou seja, autorizadas.
Que terceiros, no caso, né, o Paulo Sérgio de Araújo, o editor, enfim, estariam se beneficiando financeiramente com a imagem dele. Só que nessa audiência de conciliação, o Paulo César de Araújo chegou a abrir mão dos seus ganhos. Mas a proposta ela foi recusada pelo Roberto Carlos. Os argumentos do autor. O primeiro, Roberto Carlos é o objeto de estudo dele, do historiador. O Roberto Carlos é uma pessoa pública, e a partir do momento que você fica público, o seu interesse acaba se tornando público também. Os fatos pessoais, como o acidente da infância com a perna, casos amorosos, situações profissionais, eles já tinham sido retratados de forma autobiográfica pelo Roberto Carlos nas suas músicas, ou mesmo comentados em entrevistas, como o transtorno obsessivo-compulsivo. Se você escutar As Flores do Jardim da Nossa Casa, você já pensa no filho, o Dudu Braga, quando nasceu com problemas de visão. Eu já não posso mais olhar para o nosso jardim, lá não existem flores, tudo morreu para mim. Posso garantir que você vai ver essa música como de outra forma. E o mais importante, a Constituição, ela garante a liberdade de expressão. Então, você submeter a biografia por uma autorização prévia, isso significa também uma censura prévia. Consequências. Em junho de 2015, o STF declarou inexigível a autorização prévia para a publicação de biografias. Ou seja, está liberado. A biografia foi lançada lá em 2006, quase 9 anos depois veio essa decisão. Mas é assegurado o direito de indenização por dano material ou moral e direito de resposta em caso de ofensa. O livro, Roberto Carlos em Detalhes, ele não vai ser republicado. A não ser que o Roberto Carlos queira, né? Por quê? Porque foi celebrado um acordo entre a editora Planeta e o cantor. Um mercado editorial tão complicado como o brasileiro, as editoras, elas conseguem lutar na justiça em processos infindáveis? Complicado. Então é necessário um monte de acordos, um monte de assinaturas prévias sobre direitos de autorização de imagem, entrevistas, tal, para você se respaldar juridicamente. Mas o próprio livro contém um trecho que pode explicar por que o Roberto Carlos entrou com um processo contra o autor. No capítulo Como Vai Você, o autor está abordando a criação da música Meu Pequeno Cachoeiro. Meu Pequeno Cachoeiro, de Raul Sampaio, que levou quase 5 anos para ser gravada por Roberto Carlos. Entretanto, como sempre, Roberto Carlos relutava. A principal razão disso era que ele próprio pensava em compor uma canção falando da sua cidade. Como sempre, Roberto Carlos próprio, ou seja, Roberto Carlos sempre foi o dono de si mesmo, das suas ações, e sempre o mundo orbitou em torno dele. Você pode ver nessa imagem aqui. Não adianta, Roberto Carlos é o Senhor dos Anéis. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Como tudo que acontece na vida dele, se ele vai usar azul, todo mundo tem que usar azul. Se ele vai fazer um especial de fim de ano, todo mundo vai fazer um especial de fim de ano. Sempre foi assim e sempre vai ser. As fontes para produzir esse vídeo aqui são essas. E eu recomendo para vocês assistirem a entrevista do Paulo César de Araújo no Roda Viva. Vem, se inscreve no canal, bicho. Emoções.